Bom, boa noite a todos. Vamos dar continuidade às nossas reuniões científicas da residência de medicina intensiva do Hospital Universitário, Lauro Vanderlei. Hoje a gente vai ter, às quartas-feiras, um curso de ventilação mecânica. Então, hoje a gente vai ter a parte 1 deste curso. Ela vai ser ministrada a aula pelo Dr. Ciro Leite Mendes. Ele é especialista em medicina intensiva pela MIB, especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, foi presidente da MIB no biênio 2018-2019 e atualmente chefe do serviço de terapia intensiva do Hospital Universitário Lauro Vanderlei e do Hospital Nossa Senhora das Neves. Tenho certeza que ele vai nos brindar com uma aula muito boa, aliás, um curso, né? E de antemão já agradeço, Ciro, pela sua disponibilidade num assunto que é tão palpitante, gera tantas dúvidas e sempre está em evolução e a gente vai ter que sempre estar se atualizando. Então, serve para os residentes, serve para nós que somos já intensivistas mais antigos e vai ser muito bom, tenho certeza. Muito obrigada e a palavra é sua. Boa noite a todos. Obrigado, Fátima. Boa noite a todos. Já estamos com 53 participantes. Isso é muito estimulante para quem se preocupou em preparar uma apresentação e saber que existe essa quantidade de pessoas interessadas no que a gente vai falar. Então, para contextualizar aí, a maioria dos que me conhecem, vocês sabem que eu sou mais curioso do que inteligente, né? É um traço da minha personalidade. E já no quinto ano de medicina, eu já era rato de UTI. Eu comecei a acompanhar, fazer estágio em medicina intensiva antes de me formar, e me apaixonei pelo ambiente de UTI, pelo tipo de paciente que era internado ali, e sempre fui muito atraído por essa especialidade. E uma das coisas que me atraíram, particularmente na especialidade, foi a ventilação pulmonar artificial. Eu fui fazer internato em São Paulo, e aí, dos primeiros dias de internato, uma grande UTI lá de São Paulo, eu vi um residente ajustando o ventilador pulmonar de um paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca, e aí comecei a perguntar para ele alguns aspectos da ventilação. E eu perguntava para o residente, olha, por que você colocou o volume corrente assim? Por que escolheu esse modo de ventilação? E o residente, coitadinho, chegava para mim e dizia, isso aqui é protocolo do serviço, a gente ventila todo mundo assim. Eu digo, mas como assim? Não tem que individualizar? E o coitado do residente ficou sem resposta. Mas aquilo ali, de certa forma, foi bom, porque eu disse, já que não tem ninguém para me ensinar, eu vou aprender. E aí comecei a estudar ventilação pulmonar artificial. E sempre gostei muito de estudar ventilação pulmonar. Mas aí, a minha trajetória profissional, principalmente de alguns anos para cá, começaram a me afastar desse tema. Eu passei muito tempo me dedicando à ultrassonografia, depois disso eu assumi a presidência da MIB e também não terminava sem tempo, o tempo disponível que eu tinha para estudar, que já era exíguo, tinha que ser direcionado para outros assuntos. Aí, com o advento da Covid, eu me vi obrigado novamente a voltar a estudar aspectos de ventilação pulmonar associados a essa patologia e tomei gosto de novo. E aí, voltei a me entusiasmar pelo tema e sugeri aos residentes que seria interessante a gente começar a fazer um curso de ventilação pulmonar, já que a ventilação pulmonar artificial é talvez uma das grandes indicações de internação em unidade de terapia intensiva. E o intensivista de formação tem que saber ventilação pulmonar. Não tem como se admitir um intensivista que não tem um mínimo de conhecimento em ventilação pulmonar artificial.
porque é uma ferramenta terapêutica das mais importantes e, como toda ferramenta terapêutica, também tem efeitos adversos importantíssimos que têm que ser conhecidos e também têm que ser evitados, logicamente. E esse conhecimento passa obrigatoriamente pelo aprendizado profundo, eu diria, da fisiologia do aparelho respiratório e também conhecimento profundo da mecânica respiratória aplicada à ventilação pulmonar. Então, é com esse intuito que eu vou abrir esse curso com esse assunto, porque isso eu sempre falo para os meus residentes, alunos, e tenho sempre falado para todos, que se não sabe fisiologia respiratória, se não sabe aspectos da mecânica respiratória, não vai saber ventilação pulmonar de jeito nenhum. Vai ficar decorando números e sem entender, de fato, o que é que acontece com o paciente. E, obviamente, esses pacientes são muito mutáveis, não só entre eles, mas o próprio paciente pode sofrer alterações significativas na sua fisiologia e na sua mecânica respiratória no decorrer da doença. Então, se você não sabe interpretar o que está acontecendo com o paciente e o impacto que a patologia a qual ele está submetido, o que é que ela está fazendo do ponto de vista de fisiopatologia e alteração da mecânica respiratória, você não vai conseguir ventilar esse paciente de maneira adequada. Então, para começar, eu vou partir do pressuposto de que ninguém sabe absolutamente nada e vou tentar explicar todos esses aspectos da maneira mais, digamos assim, básica possível, para começar de um aprendizado bem preliminar, para a gente poder ir avançando aí em conceitos mais complexos, mais complicados, digamos assim. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que todas as vezes que eu quero fazer com que um fluido, seja ele líquido ou gás, ele caminhe num determinado circuito, é preciso que exista uma diferença de pressão. Então, se eu quero levar água de um ponto ao outro de uma casa, em um cano, eu tenho que garantir que na extremidade do cano a pressão seja maior do que na outra extremidade, para que haja fluxo da água por essa tubulação. E isso funciona da mesma forma para o líquido como para o gás. Então, se eu quero gerar fluxo, eu tenho que gerar diferença de pressão. Isso aí é um princípio físico básico. E tanto maior vai ser o fluxo, quanto maior for essa diferença de pressão. Então, se eu tenho uma diferença de pressão pequena, o fluxo vai ser baixo. À medida que eu vou aumentando o gradiente de pressão, esse fluxo vai aumentando até o máximo, que vai depender aí, obviamente, do diâmetro da tubulação, da viscosidade do líquido ou do gás e também do comprimento dessa tubulação. Então, como é que a gente respira fisiologicamente? Nós temos um aparato torácico formado pelas costelas, né, e pela coluna vertebral, que quando é acionado, e aí isso desse aparato fazem parte aí as costelas, principalmente. Então, quando a costela ela é acionada, ou seja, quando os músculos respiratórios são acionados, particularmente os músculos intercostais, durante a inspiração, o que acontece é que as costelas se elevam, né, tanto no sentido horizontal e também no sentido vertical. Então, você eleva o eixo da costela, faz o que se chama de movimento de alça de balde, né,
e também eleva o externo e horizontaliza as costelas, e isso, obviamente, vai fazer com que o diâmetro, a dimensão torácica, da caixa torácica, ela aumente, ok? Tanto no sentido lateral, quanto no sentido posterior inferior. Além disso, o diafragma, que é o principal músculo da inspiração, e a gente sabe que o diafragma, em repouso, ele tem essa conformação aqui em forma convexa, né? Quando o diafragma é acionado, ele se retifica, né? E aumenta também a dimensão da caixa torácica no sentido ínfero superior. Ou seja, você literalmente cria durante a inspiração, ao acionar tanto os músculos intercostais quanto o diafragma, você cria um efeito de Foley, né? E no interior da caixa torácica você vai ter uma queda da pressão da caixa, no interior da caixa torácica, e essa queda de pressão é efetivamente quem vai promover a entrada de ar desde o meio, a atmosfera até os nossos alvéolos. Então, resumidamente, então, a ventilação, a inspiração fisiológica, ela se dá pela criação de uma pressão menor no interior da caixa torácica e, consequentemente, nas vias aéreas, em relação à pressão atmosférica. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico ao lado. Então, aqui em vermelho está representada a pressão pleural. Então, vocês veem que isso aqui está ampliado em 10 vezes, né? Aqui em azul, vocês têm a pressão intraalveolar. Em verde, vocês têm o fluxo aéreo. E aqui em bordeaux, em lilás, você tem o volume. Então, o que acontece quando nós acionamos os nossos músculos inspiratórios é criarmos uma pressão negativa nas vias aéreas, particularmente no alvéolo, e é essa diferença de pressão entre o interior do alvéolo e a pressão atmosférica que vai, obviamente, promover a geração do fluxo inspiratório. Ok? A gente sabe que o pulmão ele é uma estrutura elástica, formada de colágeno, elastina, diversas outras proteínas que fazem com que o parênquima pulmonar ele tenda sempre a se recolher, se retrair, né, o que se chama de recolhimento elástico do pulmão. E o pulmão é revestido pela pleura visceral, e a caixa torácica no seu interior é revestida pela pleura parietal. Existe retirada de fluido contínua do espaço intrapleural e de ar também, né, por bombas moleculares, e essa retirada contínua de líquido e de ar e dentro do espaço pleural promove a posição da pleura parietal com a pleura visceral. Logicamente, entre essas pleuras existe uma quantidade mínima de líquido para lubrificar e promover um movimento suave dessas duas pleuras. E a tendência de recolhimento do pulmão ela é contraposta pela tendência de expansão da caixa torácica. Então, quando essas duas tendências elas entram em equilíbrio, principalmente na respiração fisiológica, né, na inspiração não forçada e na expiração não forçada, o que acontece é que a tendência da caixa torácica em se expandir é contrabalançada pela tendência do pulmão em se retrair, e aí, nesse ponto de equilíbrio, é que se encontra a capacidade residual funcional. Ok? E a expiração? A expiração, ela se dá de forma completamente passiva. Enquanto a inspiração é um fenômeno ativo, com gasto de energia, ou seja, para eu inspirar, eu tenho que acionar minha musculatura respiratória,
particularmente intercostais e diafragma, gasto energia para isso. Em decorrência disso, a inspiração é um processo rápido, porque ela é gerada pela ativação, pela contração muscular, né? E a expiração se dá de forma completamente passiva. Então, quando eu termino de inspirar e paro de acionar minha musculatura respiratória, o que vai acontecer, obviamente, nessa circunstância, é o equilíbrio entre a pressão atmosférica e a pressão dentro das vias aéreas, particularmente dentro do alvéolo. Ok? E no momento em que eu desativo a minha musculatura inspiratória, o que vai prevalecer aí vai ser o recolhimento, lógico. Na hora em que eu inspiro, eu expando a caixa torácica e expando o pulmão. Então, a tendência, tanto da caixa torácica quanto do pulmão, é de se retraírem, ok? Lógico que a tendência do pulmão em se retrair é muito maior do que a da caixa torácica, porque em determinado momento a caixa torácica vai ser impedida de se retrair em decorrência do arcabouço ósseo formado pelas costelas. E aí, nesse momento em que a caixa torácica não pode mais se retrair, o que acontece é que o pulmão também tem que parar, porque ele está, de certa forma, colado na caixa torácica, colado entre aspas, né? E é nesse ponto de equilíbrio aí que também se encerra a expiração. Se eu quiser expirar mais ar, aí eu tenho que fazer uma expiração forçada, e aí, nesse caso, vai ser necessário gasto de energia para acionar a musculatura expiratória, particularmente os músculos abdominais e, eventualmente, alguns outros músculos. Ok? Então, e por ser um evento passivo, a expiração, ela demora mais do que a inspiração. Como a inspiração é um processo ativo com gasto de energia, ela demora menos, e a expiração, como é um processo passivo, ela demora mais, e é por isso que a nossa relação entre tempo inspiratório e tempo expiratório no indivíduo normal gira aí em torno de 1:2, ou seja, eu gasto um terço do meu tempo inspirando e 2/3 expirando. Ok? Muito bem. Aqui só para a gente resumir, reiterar que a expiração é um fenômeno passivo, né? Mais ou menos descrevendo aí o que eu já falei anteriormente. E aqui, novamente, reiterando que quem determina, obviamente, a expiração nada mais é do que o recolhimento elástico promovido pelo pulmão. Esse recolhimento elástico é decorrente da presença das fibras elásticas que a gente tem no pulmão, como eu falei para vocês, mas também depende da tensão superficial do alvéolo. A gente tem... na realidade, o pulmão é composto por várias esferazinhas, né? Que tem na sua superfície interna uma camada de líquidos, e a gente sabe que a tendência das moléculas de um líquido é de se aproximarem uma das outras. Então, as moléculas do líquido que está na superfície interna dos alvéolos têm uma tendência para se atraírem, e é por isso que a gente tem a tendência da água, por exemplo, formar gotas d'água, né? Nada mais é do que a tensão superficial entre as moléculas fazendo com que elas se atraiam. E por que a gente consegue formar uma bolha de sabão quando a gente coloca a água misturada com sabão? Porque o sabão ele diminui a tensão superficial dessas moléculas, e aí a tendência das moléculas, lógico, quando eu não consigo fazer uma bolha com água sem ter sabão. Por quê? Porque a tensão superficial da água é tão grande que no momento em que eu começo a soprar a água, essa tensão superficial é tão grande que o ar não consegue separar as moléculas e não consegue expandir.
No momento em que eu coloco sabão misturado com a água, eu diminuo a tensão superficial e eu consigo expandir o líquido, né? Vencer a tensão superficial. E é mais ou menos também o que acontece com os alvéolos. Como não é legal que o alvéolo ele se retraia completamente, como uma gota d'água, a natureza, sabiamente, recobriu o alvéolo com sabão. O surfactante nada mais é do que sabão. E a função do surfactante é justamente diminuir a tensão superficial do alvéolo para que o alvéolo não se colabe ao final da expiração. Ok? Mas apesar da presença do surfactante diminuir a tensão superficial, essa tensão superficial ainda assim existe, e é ela, junto com as fibras elásticas pulmonar, da estrutura do parênquima pulmonar, que vão promover a tendência dos alvéolos a se colabarem, e é quem faz essa contraposição aí à tendência da caixa torácica em se expandir. Ok? Bom, e aí como é que a gente começou a ventilar artificialmente, né? Se a gente for ver aí uma perspectiva histórica, a ventilação artificial já era descrita aí, talvez, até muito antes do que o Versalhes, né? Existem relatos aí de que os egípcios já tem hieroglifos aí, tem papiros aí falando de ventilação artificial por meio de respiração boca a boca. Mas a primeira descrição assim científica de ventilação artificial foi feita pelo Versalhes, em 1543, que era um gêniozinho, né? Ele foi catedrático da Universidade de Medicina de Pádua, se eu não me engano, com a idade de 18 anos, ou antes disso, não me lembro direito. E ele descreveu, era proibido fazer necrópsia naquela época, né, pela igreja, mas mesmo assim ele fazia, e ele conseguiu progredir o entendimento da anatomia e da fisiologia humana, assim, surpreendentemente. E também foi a primeira pessoa que, além de descrever a ventilação pulmonar artificial, descreveu também a traqueostomia e a reanimação. Então, vocês veem aqui nesse trecho do Humani Corporis Fabrica, né? A vida pode ser restaurada ao animal desde que uma abertura seja tentada do tronco da traqueia, na qual um tubo de bambu deve ser inserido. Você deve, então, soprar dentro dela, de tal forma que os pulmões se levantem e possam se encher de ar. Então, o Versalhes, aí, numa frase só, ele descreveu a ventilação pulmonar artificial, traqueostomia e reanimação. Só que as tentativas de ventilação artificial com pressão positiva, e eram feitas todas com fole, na maioria das vezes, e, como era de se esperar, começaram a ter resultados bastante desastrosos, né? O pessoal, tomando essa ideia do Versalhes aí, começou a querer ventilar e reanimar pacientes, colocando um fole para que fole de fogueira, né, de fogo, para poder ventilar, e aí, invariavelmente, o que acontecia era estourar os pulmões das pessoas, e aí começou a se considerar que ventilação com pressão positiva, ou seja, impondo uma pressão positiva para a entrada de ar dentro da caixa torácica do paciente, era uma coisa maléfica. E aí começaram-se a procurar alternativas. Então, existem relatos dos primeiros pulmões artificiais aí, desde o século XVI, né? 18, aliás, o Alfred Boileau. Esse foi um francês que desenvolveu esse tanque, esse pulmão de aço, né, como ficou conhecido, era ciclado manualmente, para atender afogados aí no Rio Sena. E chegou, a Prefeitura de Paris comprou, e inclusive foi usado isso. E esse aqui é o princípio do pulmão artificial. Essa ideia foi aprimorada, né? E aí, no século XX, com a eletricidade, começaram a ser fabricados esses tanques, né? E qual é o propósito aqui? O paciente ficava completamente, a não ser
a cabeça, né? Mas ficava dentro desse compartimento aqui, hermeticamente fechado, e dentro desse compartimento, ciclicamente, era gerada uma pressão negativa que fazia com que a caixa torácica do paciente se expandisse, e imitando o que acontece na inspiração fisiológica. E, durante muito tempo, acreditava-se que essa era a maneira certa de se ventilar, né? Porque imitava, digamos assim, a ventilação, a inspiração fisiológica. Aí, na década de 50, tem relatos de, coitada, essa criancinha aqui com poliomielite passou 60 anos submetida a esse tipo de ventilação, para vocês terem uma ideia. Aí, na década de... no final após a Segunda Grande Guerra, nos anos 50, eclodiu uma grande epidemia de poliomielite, que, naquela época, era a grande causa de insuficiência respiratória e a grande causa de morte, né? Esses pacientes morriam por insuficiência ventilatória porque perdiam a capacidade de contrair a musculatura respiratória. E aí, e essa epidemia de pólio, ela acometeu particularmente os Estados Unidos e os países do norte europeu, os países nórdicos, principalmente. Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia. Talvez por conta do clima mais frio. Os Estados Unidos, que tinham acabado de sair da guerra sem nenhum tipo de dano estrutural, nem financeiro, né? Pelo contrário, ganharam muito dinheiro com a reconstrução da Europa, estavam ganhando, tiveram dinheiro e tecnologia para construir verdadeiras unidades respiratórias, como vocês estão vendo aqui nessa fotografia aí do Hospital do Haynes Memorial Hospital, em 1955. E os coitados dos países nórdicos, e particularmente aí a Dinamarca, não tinha dinheiro para fazer isso. Eles, de um dia para o outro, se viram assim como aconteceu com a gente aí com Covid-19, eles se viram com uma sobrecarga de pacientes com poliomielite, insuficiência respiratória, no Hospital Blegdans, onde trabalhava o Bjorn Ibsen. Só tinham 5 ventiladores como esse aqui, e 3 dos quais estavam quebrados. E aí, o Bjorn Ibsen, que era anestesista, foi chamado pelo diretor do hospital para administrar a unidade de internação. E ele começou a ver os pacientes morrerem e com o conhecimento dele de anestesiologista, ele propunha naquela época que, pessoal, esses pacientes estão morrendo, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, e o pessoal achava que não, que aquilo estava errado, que não se devia ventilar ninguém com impressão positiva, que aquilo só era aceitável na anestesia, porque era rápido e tal. Mas aí ele pegou uma menina que, como case, convenceu o diretor do hospital e disse, olha, pô, vamos fazer o que eu estou querendo com essa menina. Se essa menina, ela vai morrer de todo jeito. Se ela sobreviver, aceita a minha estratégia. E a estratégia dele qual era? Era traqueostomizar os pacientes, né? E, através da cânula de traqueostomia, imprimir ventilação com pressão positiva por meio de máscara, bolsa inflável, né? Autoinflável, nosso velho ambu. E, como a quantidade de pacientes era muito grande, o que é que eles fizeram? Ele conseguiu salvar a vida da menina, e aí o pessoal se viu obrigado a aceitar a estratégia que ele tinha proposto. Mas, como o número de pacientes era muito grande, o que é que eles fizeram? Eles interromperam as atividades escolares dos alunos de medicina e de enfermagem, e pagavam $1 por hora para esses estudantes de medicina, em turno de 6 horas, para eles ficarem ambusando os pacientes. Até que eles adquirissem tecnologia para usar ventiladores.
Então, aqui só para vocês verem esse gráfico aqui, e parece que a gente está revivendo isso, nós revivemos isso, né? De um dia para o outro, eles viram o número de internações com pacientes com paralisia respiratória subir aí, de agosto para setembro, 320 admissões. Então, mais ou menos o que a gente sofreu aí com essa epidemia de Covid. Mas olha que legal. No primeiro mês, após eles iniciarem a estratégia de ventilação com ambu e traqueostomia, o que eles viram em relação à mortalidade histórica dos pacientes que eram ventilados sob pressão negativa, não só lá do próprio Hospital Blegden, mas também das séries históricas dos outros países, inclusive Estados Unidos, foi que a mortalidade no pulmão de aço, que era de mais de 80, quase 90%, baixou praticamente a metade após a adoção da ventilação com pressão positiva. O que é que explica isso? Lógico, várias coisas. Primeiro, higiene, né? O paciente que fica num pulmão de aço desse, ele não consegue, não tem como fazer a higiene adequada desse paciente. Mobilização de secreções também é mais complicado. Mobilização do paciente para evitar a úlcera de pressão também é praticamente impossível. Então, o paciente, além de ficar com higiene precária, ele não podia ser mobilizado, criava úlceras de pressão enormes e, ainda por cima, fazia pneumonia por retenção de secreções. E o que foi contornado, obviamente, praticamente todos esses problemas foram contornados inicialmente com a ventilação com pressão positiva, né? O paciente traqueostomizado você consegue aspirar, consegue mobilizar melhor e assim por diante. E, desde então, aceitou-se que a maneira mais, digamos assim, viável para se promover ventilação artificial em pacientes que tivessem essa necessidade era por meio da ventilação com pressão positiva, né? Então, e não utilizando o pulmão de ácido. Logicamente que nós evoluímos muito aí desde a década de 50 do século passado até agora em termos de tecnologia de ventiladores e também evoluímos em termos de conhecimento fisiopatológico. Hoje em dia, a causa de insuficiência respiratória há muito tempo deixou de ser a poliomielite e a gente se depara aí, inclusive, com uma doença ou doenças que foram decorrentes do progresso médico, da tecnologia médica, como é o caso da própria síndrome de desconforto respiratório agudo. A síndrome de desconforto respiratório agudo surgiu da nossa capacidade de manter vivos os pacientes vítimas de choque hemorrágico, traumático, ou de infecções graves e assim por diante. E a gente ainda está aprendendo a ventilar, né? Não é à toa que esse estudo aqui, essa revisão sistemática promovida aí em 2008, procurando as intervenções em terapia intensiva que tinham efetivamente diminuído mortalidade, das 10 intervenções que diminuíram mortalidade, uma boa parte delas eram intervenções relacionadas à ventilação artificial. E mais, eram intervenções visando a diminuir a injúria pulmonar associada à ventilação artificial. Ou seja, apesar de a ventilação com pressão positiva ter indubitavelmente diminuído significativamente a mortalidade em relação ao que se fazia na década de 50, ainda assim ela era feita de forma, digamos assim, de forma não ideal, né? Ao ponto de que a adoção de estratégias de ventilação de proteção pulmonar terminaram mostrando que a gente estava matando também paciente por estratégias ventilatórias
agressiva demais. E aí, como é que é promovida a ventilação sob pressão positiva? Né? A gente sabe que tem que criar um fluxo, para criar um fluxo aéreo, a gente tem que estabelecer uma diferença de pressão. Quando a gente inspira fisiologicamente, essa diferença é gerada pela pressão negativa dentro no espaço pleural e, consequentemente, dentro do alvéolo. Mas na ventilação com pressão positiva, o que acontece é que é gerada uma pressão positiva do lado de fora, né? Nas vias aéreas, na entrada das vias aéreas do paciente, e ao invés de promover um fluxo gerado por diferença de pressão negativa intratorácica e pressão atmosférica, o que acontece é o contrário. Eu gero uma pressão positiva aqui na entrada das vias aéreas do paciente e, literalmente, eu empurro o ar em direção a uma região de menor pressão, que é aqui o alvéolo. Então, eu crio uma pressão positiva na entrada das vias aéreas do paciente, e é essa diferença de pressão que vai gerar o fluxo inspiratório. E a expiração, ela é feita da mesma maneira como é feita fisiologicamente, ou seja, a expiração, mesmo na ventilação com pressão positiva, ela é gerada por um processo passivo de recolhimento elástico do pulmão e da caixa torácica. Ok? Apesar de terem havido propostas aí no passado, na década de 70, surgiu um modo de ventilação que gerava pressão negativa para poder ajudar na expiração. Depois viu-se que isso não fazia o menor sentido, que inclusive era prejudicial para o paciente. Então, durante a inspiração, o ventilador, literalmente, ele empurra ar para dentro das vias aéreas do paciente, ele gera uma pressão positiva aqui nas vias aéreas superiores, e essa diferença da pressão positiva para a pressão alveolar, que é um pouco negativa, né? Ao final da inspiração, é quem vai promover o fluxo aéreo. Quando termina a inspiração, o ventilador ele cessa de imprimir a pressão positiva, e aí abre a válvula expiratória e a saída de ar se dá aí também para o processo passivo, pelo recolhimento elástico do pulmão e das caixas dos pulmões da caixa torácica. Então, no decorrer da inspiração, eu tenho diversas pressões diferentes que são geradas aí nesse processo e que tem significado fisiológico e fisiopatológico bastante importantes que a gente precisa saber. Então, aqui na abertura das vias aéreas, eu tenho o que se chama de pressão de abertura das vias aéreas, que normalmente é representado pela sigla inglesa aí, PAWO, né? Essa pressão, é a diferença entre essa pressão, né, e, essencialmente, a pressão alveolar, que vai fazer com que o ar entre nos pulmões. Eu tenho também a pressão alveolar, que é a pressão dentro dos alvéolos, a pressão intrapleural, que é a pressão dentro do espaço pleural, a pressão na superfície corpórea, que também fundamentalmente, também participa desse processo, e a pressão das vias aéreas. Então, regindo essas pressões, eu tenho diferenças de pressões aí que são fundamentais aí para o entendimento da ventilação pulmonar artificial. A principal pressão, talvez, que vocês precisem reter, é o que se chama de pressão transpulmonar ou pressão transalveolar, que nada mais é do que a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural. É essa pressão transpulmonar que vai gerar o enchimento do alvéolo. Ok? A pressão transtorácica é a pressão alveolar menos a pressão da superfície corpórea.
A pressão das chamada transairways, e não tem uma tradução melhor em português do que transvias aéreas, é a pressão, a diferença de pressão entre a abertura das vias aéreas e a pressão dentro do alvéolo. Então, vejam, essa pressão transvias aéreas, ela é a pressão responsável por suplantar a resistência à passagem do fluxo aéreo nas vias aéreas, principalmente as vias aéreas superiores, ok? Enquanto que a pressão transpulmonar, que é a diferença da pressão alveolar e pressão pleural, é a grande responsável por vencer as pressões elásticas do pulmão. É essa pressão aqui que faz com que o alvéolo se encha de ar, ok? E a pressão transrespiratória, ela integra tanto a pressão transvias aéreas, quanto a pressão transalveolar, ou transpulmonar, como vocês queiram. E a grande importância da pressão transrespiratória é porque ela é quem vai fazer com que não só o pulmão, mas também a própria caixa torácica se distenda. Ok? Então, relembrando que quanto maior a diferença de pressão, maior vai ser o fluxo, em princípio. Mas essa relação não é linear. Então, à medida que o pulmão vai se enchendo, o alvéolo, no caso, né, a relação entre pressão e volume, ela passa de direta e linear, como é o que vocês estão vendo aqui, e passa a ser uma relação mais em platô aqui. Então, logicamente, quanto mais cheio vai ficando o alvéolo e os pulmões, maior vai ser a dificuldade de colocar mais ar dentro. Não sei se vocês notaram alguma semelhança entre essa curva aqui que vocês estão vendo e a curva de Frank-Starling. O princípio é o mesmo, é você querer gerar diferença de pressão e aumentar o volume de uma câmara, só que essa câmara tem limite de distensibilidade, que é o que acontece com o coração também. Então, o mesmo princípio e a mesma relação que existe entre volume de gradiente de pressão e geração de volume nas câmaras cardíacas também rege o enchimento alveolar. Ok? Então, a pressão transpulmonar é a grande responsável para fazer com que o pulmão e a caixa torácica, particularmente o pulmão, né, ele se expanda. É ela quem rege. E como é que funciona a coisa? Quando eu inspiro fisiologicamente, o que acontece é que eu gero uma pressão negativa aqui no espaço pleural, né? A caixa torácica se expande, puxa a pleura parietal, que por sua vez puxa a pleura visceral, que por sua vez estica o parênquima pulmonar, e aí eu gero uma pressão negativa, e a gente sabe que a pressão transpulmonar nada mais é do que pressão alveolar menos pressão pleural. Então, a pressão pleural, como ela é negativa, se eu aplicar aqui na forma, a pressão nas vias aéreas é zero, porque é a pressão atmosférica, e a pressão pleural, que é menos 10, na nossa equação aqui, menos vezes menos dá mais, se torna uma pressão transpulmonar de 10 centímetros de água. Então, é essa pressão que é responsável por gerar o enchimento do alvéolo, ok? Na ventilação com pressão positiva, o que acontece é o inverso. Ao invés de gerar essa pressão negativa aqui no espaço pleural, eu gero uma pressão positiva aqui nas vias aéreas. E aí a pressão pleural, que é um pouco menor do que zero e próximo de zero, vai ser regida aí o fluxo aéreo essencialmente pela diferença entre a pressão positiva gerada nas vias aéreas e a pressão neutra aqui das pleuras. Ok? Nas circunstâncias em que eu tenho uma diminuição de extensibilidade ou algum evento patológico que aumenta a pressão pleural, como, por exemplo, grande derrame pleural, aí
para gerar fluxo, o que é que vai precisar ser feito? Eu tenho que suplantar essa pressão pleural aqui, né? Então, quando eu, por exemplo, se eu aplicar 10 centímetros de água de pressão positiva nessas circunstâncias, o fluxo que eu vou gerar vai ser muito pouco. Eu vou conseguir encher muito pouco meus alvéolos. Por quê? Porque vai ser 10 menos... aliás, nem vou conseguir encher meu alvéolo, né? Vai ser... eu não vou conseguir gerar fluxo nenhum, porque se eu gerar aqui uma pressão de 10 menos 10 menos mais 22 vai ser uma pressão insuficiente para insuflar o pulmão. Então, se eu quiser insuflar esse pulmão aqui, que tem uma pressão pleural de mais 22, eu vou ter que gerar uma pressão nas vias aéreas bem mais elevada. Mais 30 aqui no caso, né? Então, mais 30 menos 22 dá 8 centímetros. Então, quem vai reger o fluxo aéreo aqui é essa pressão transpulmonar. É importante essa exemplificação para vocês verem a importância que tem a pressão intrapleural, né? E logicamente, tudo ao qual ela está relacionada com a necessidade de geração de pressão nas vias aéreas que a gente vai ter na ventilação pulmonar artificial. Então, um paciente que tem uma diminuição muito grande da complacência torácica, eventualmente, apesar das determinações em se promover ventilação protetora, é impossível ventilar um paciente nessas condições aqui com uma pressão menor do que 30 centímetros de água, né? E da mesma forma como a pressão pleural aumentada, ela dificulta o gradiente de pressão, no paciente que faz muito esforço inspiratório, como é o que acontece, por exemplo, com nossos amigos, nossos pacientes que têm COVID, muitas das vezes o paciente, por conta do esforço inspiratório aumentado, gera pressões pleurais muito negativas, e essas pressões pleurais muito negativas, apesar da pressão nas vias aéreas, às vezes, nem está tão elevada, vai gerar um gradiente de pressão, uma pressão transpulmonar muito elevada. E isso aqui também a gente vai ver mais na frente, aí, quando a gente for falar de injúria pulmonar induzida pela ventilação, é um fator também determinante de lesão pulmonar, né? Então, a pressão transpulmonar, ela, na realidade, ela é a grande força motriz por trás da insuflação alveolar. E é ela também a responsável pela geração da tensão na parede do alvéolo, né? Pela lei de Laplace aqui, a gente sabe que a pressão dentro da câmara, assim como o raio da câmara e o comprimento, vão ser responsáveis pela geração da tensão da parede. Essa tensão da parede, ela é benéfica porque ela promove o enchimento do alvéolo, mas se essa tensão for excessiva, ela vai provocar dano na parede alveolar, como a gente vai ver mais na frente aí, quando a gente for falar de injúria pulmonar. Então, de uma maneira geral, costuma-se representar esquematicamente o sistema respiratório dessa forma aqui. Esse círculo aqui, essa esfera, né, digamos, representa todos os alvéolos pulmonares, representados em uma única unidade, e esse tubinho aqui de cima representa as vias aéreas, né? Então, as pressões que vão ser geradas para promover o fluxo respiratório, tanto na inalação, na inspiração, quanto na expiração, elas vão ter que ser regidas aqui pelo comportamento desses dois compartimentos aqui. Esse compartimento de condução, que no caso são as vias aéreas, e esse compartimento aqui elástico, que no caso aqui representam os alvéolos.
A curva de esterese pulmonar, que é a relação entre a pressão e volume, ela, apesar de muita gente achar que putz, isso é delírio de Dr. Ciro começar a dar aula de esterese pulmonar aqui, isso é aula de fisiologia respiratória. Lê de engano. Essa curva de esterese, ela, à beira do leito, é fornecida pela grande maioria dos ventiladores artificiais hoje em dia, e ela fornece informações preciosas a respeito de complacência pulmonar, resistência das vias aéreas e trabalho respiratório também. Então, à beira do leito, uma análise rápida dessa curva de relação entre pressão e volume, ela vai fornecer informações bastante relevantes aí do ponto de vista clínico. E o que acontece? A curva de relação entre pressão e volume das unidades respiratórias, ela tem essa conformação porque na inspiração, inicialmente, quando o alvéolo ainda está não completamente aberto, é necessário gerar uma pressão relativamente elevada para poder começar a abrir as unidades alveolares. Todo mundo, criança, teve a experiência de soprar um balão de ar, né, de festa infantil. E o que acontece quando a gente começa a encher o balão é que a gente tem uma grande dificuldade, inicialmente, para poder começar a insuflar o balão, mas depois de que o balão atinge um determinado limite e aumenta o raio dentro do balão, o que a gente observa é que facilita a insuflação do balão grandemente, né? A gente tem menos dificuldade para insuflar o balão. E, à medida que o balão vai ficando hiperinsuflado, a gente novamente começa a ter mais dificuldades para colocar ar dentro do pulmão novamente. Então, inicialmente, a gente tem que vencer essa tensão, né, que é definida pelo raio da cavidade. Mas, uma vez vencida essa tensão inicial, aí a relação entre diferença de pressão e volume passa a ser linear, até quando as unidades pulmonares alveolares começam a se hiperinsuflar, e aí vai ficando cada vez mais difícil colocar ar, até chegar a um ponto que não consegue mais. O alvéolo está absolutamente distendido, não consegue mais suportar nem um pouco mais de volume. E por que a expiração, que é essa curva aqui de cima, ela é diferente? Porque é mais fácil você esvaziar o alvéolo quando ele já está cheio. Então, uma vez vencida a tensão superficial alveolar, a volta, ou seja, a desinsuflação, ela vai manter volumes alveolares mais altos às custas de menor pressão. Ok? E aí a curva ganha esse aspecto aí que é chamado de esterese, porque a esterese é exatamente essa separação, né? Existe esterese de quadril, que é a separação dos ossos do quadril, por isso que chama de curva de esterese pulmonar. Então, um outro aspecto que é fundamental a gente entender, um conceito físico que também é fundamental, é o conceito de resistência ao fluxo. A gente, na realidade, é difícil você medir resistência. Normalmente, você estima a resistência, ou calcula a resistência a partir da lei de Ohm, né? Então, a lei de Ohm rege o seguinte, que a resistência à passagem de fluxo, seja de líquido ou de ar, em uma tubulação, ela é diretamente proporcional ao gradiente de pressão, né, nessa tubulação, e inversamente proporcional ao fluxo. Então, quando a gente vai calcular a resistência das vias aéreas, a gente tem que aplicar nessa equação exatamente as pressões e os fluxos que estão em jogo aí. Então, a resistência das vias aéreas, ela é fundamentalmente gerada pela pressão positiva que é aplicada nas vias aéreas, aqui na abertura das vias aéreas, né? Que nada mais é aqui do que essa pressão aqui.
a PaWO, e a pressão de platô, que a gente vai ver mais lá na frente, quando for falar de curva pressão-volume, que é a pressão alveolar ao final, depois de uma pausa inspiratória de 0,5 a 2 segundos. Ou seja, essa pressão de platô, ela reflete a pressão intraalveolar, ok? E dividido pelo fluxo inspiratório, ok? Então, você consegue calcular a resistência das vias aéreas por meio dessa equação. Vejam, eu estou falando aqui de resistência das vias aéreas, certo? Que a resistência nada mais é do que a diferença de pressão necessária para gerar esse fluxo aqui. Ok? Então, vamos ver um exemplo prático de vida real. Imagine um paciente em que você coloca uma pressão inspiratória inicial, uma pressão de pico inspiratório, né? Pressão inspiratória máxima, como queiram, de 40 centímetros. Você consegue medir a pressão de platô do paciente, que dá em torno de 25 centímetros dado. E lembrem-se que a pressão de platô é a pressão, representa, no caso aí, a pressão intraalveolar. E aí você tem um fluxo inspiratório de 1 litro por segundo. Então, quando você coloca essas informações na nossa equação lá, você vai perceber que a resistência nas vias aéreas do paciente é de 15 centímetros de água por litro por segundo. Ou seja, eu preciso de um gradiente de pressão de 15 centímetros para poder gerar um fluxo de 1 litro por segundo. Essencialmente, é isso que a noção de conceito de resistência está nos informando. Então, nos pacientes não entubados, com vias aéreas preservadas, normalmente essa resistência gira aí em torno de 0,6 a 2,5. E os pacientes entubados, por conta do diâmetro do tubo endotraqueal, que geralmente é menor do que o diâmetro da traqueia do paciente, essa resistência é mais aumentada. Mas quando você calcula essa resistência e detecta que essa resistência está bem acima de 6 centímetros, você tem por obrigação de verificar o que está acontecendo com esse paciente, por que essa resistência aumentou tanto assim. Então, normalmente, o que influencia a resistência são esses fatores aqui. O fluxo, que quanto maior, maior vai ser a resistência. Isso pode parecer um contrassenso inicialmente, mas já que a resistência é inversamente proporcional ao fluxo, né? Você, mas como é que pode isso? Do ponto de vista matemático, não é isso que o senhor ensinou. Mas aí, quando você aumenta muito o fluxo, você deixa de ter um fluxo laminar, né? E passa a ter um fluxo turbulento. Esse fluxo turbulento, ele aumenta muito a resistência à passagem de ar. Por isso que, quanto maior o fluxo, maior a resistência. Além disso, entra em jogo também as propriedades físicas do próprio tubo endotraqueal. O comprimento do tubo, o diâmetro, a superfície interna, a curvatura do tubo, que são essencialmente geridos pela lei de Poiseuille lá, né? A lei de Poiseuille assim, muito superficialmente, lembrando para vocês, rege que quanto maior o comprimento do tubo e quanto menor o diâmetro, maior vai ser a resistência. E vejam, o diâmetro é elevado à 4ª potência, ou seja, se eu diminuo o raio de um tubo endotraqueal em 1 unidade, eu vou aumentar a resistência das vias aéreas em uma razão exponencial de 4. E, além disso, o próprio gás, né? Existe um tipo de ventilação que é feita com hélio, ao invés de misturar nitrogênio, ar comprimido, o pessoal usa hélio e oxigênio, que é o heliox, né? Porque o hélio é um gás que tem uma viscosidade, uma fluidez muito grande. E aí, nos pacientes que têm doença resistiva das vias aéreas, com broncoespasmo grave, a utilização dessa mistura, às vezes, favorece a ventilação.
Outro conceito importante também é o de complacência. Vocês vão ouvir falar muito aí, enquanto a gente estiver dando esse curso. E complacência nada mais é do que a relação entre a variação de volume e a variação de pressão, né? Ou seja, quando eu digo, e esse tema é um pouco intuitivo, né? Quando eu falo que uma determinada câmara, um recipiente tem uma complacência muito alta, o que é que eu quero dizer? É que eu sou capaz de colocar um grande volume, ou aumentar muito o volume dessa câmara às custas de uma diferença de pressão baixa. E vice-versa. Quando eu digo que a complacência de uma câmara é reduzida, é porque eu só consigo colocar volume nesse recipiente ou nessa câmara às custas de um gradiente de pressão muito elevado. Então, se a gente for usar uma analogia, ainda com balão de ar, né, de festa infantil, se eu tenho um balão com as paredes espessas e um outro balão com as paredes finas, o que vai acontecer é que esse balão com paredes mais espessas, ele vai ter uma complacência menor do que o balão que tem as paredes mais finas. Então, aqui eu vou ter que gerar diferenças de pressões maiores para alcançar o mesmo volume que eu alcançaria com esse balão aqui, com as paredes mais finas e que necessariamente são mais complacentes. Então, se eu fosse me ter a pachorra de fazer um gráfico desses dois balões, o que eu iria ver era que as curvas de complacência, de relação entre pressão e volume dos dois balões seriam diferentes. Então, o balão com menos complacência, ele vai precisar de geração de maior diferença de pressão para poder alcançar o mesmo volume que gerado no balão com mais complacência. E isso aqui já dá uma dica para a gente de como vai se comportar a curva de esterese de um paciente à medida que a complacência pulmonar desse paciente aumenta ou diminui. Então, o que acontece é que quando eu diminuo a complacência, a relação entre pressão e volume, ou seja, representada aqui por essa seta vermelha, ela se desloca para a esquerda. E quando eu diminuo a complacência, a relação entre pressão e volume do balão aqui com paredes espessas, ela se desloca para a direita. Ok? E a mesma coisa acontece com aquela curva relação pressão-volume que a gente viu lá anteriormente, aí, quando a gente falou de esterese. Então, quando a complacência pulmonar diminui, a tendência dessa curva é se deslocar mais aqui para baixo e vice-versa quando a complacência aumenta. Ok? Pessoal, eu estou aqui falando, vocês me interrompam aqui se tiverem alguma dúvida ou se estiverem achando que eu não estou sendo claro na exposição, ou se estiver na hora de terminar também, Fábio. Ciro, está com 55 minutos de aula. Pronto. Não, na hora que der uma hora a gente para, não vai faltar tempo para a gente falar depois. Eu não quero também prolongar demais, senão fica muito cansativo, até porque esse é um assunto que precisa ser mastigadinho direitinho para a gente poder ir aprendendo as coisas devagarzinho, né? E um outro conceito também importante é a elastância, que nada mais é do que o inverso da complacência. Ou seja, quando eu digo que uma câmara, um recipiente é muito complacente, significa que eu sou capaz de estender essa câmara com pressões menores. E quando eu digo que um recipiente tem uma elastância muito alta, é porque ela tem uma dificuldade muito grande para se expandir, consequentemente a complacência dela é menor, né? E também tem uma facilidade muito grande para se retrair. Então, a elastância, vocês veem aqui por essa equação, que é exatamente o inverso da complacência, né? É a relação entre o diferencial de pressão e o diferencial de volume. Ou seja, a elastância mede a capacidade de uma câmara de se retrair, ou de um recipiente, ok?
Quanto maior a complacência, menor a elastância. A relação aqui é inversa, vocês estão vendo, né? Então, se eu aumento a elastância, obrigatoriamente a complacência vai diminuir. Ok? Se eu aumento a complacência, necessariamente a elastância vai obrigatoriamente diminuir. Ok? E isso é intuitivo, até no exemplo aqui dos balões, né? Um balão que tem uma complacência maior, ou seja, um balão que tem paredes mais finas, ele obrigatoriamente tem elastância menor, ou seja, ele consegue se expandir mais facilmente, mas em contrapartida, para ele se esvaziar, ele também vai demorar mais, porque a capacidade elástica, a elastância desse balão é menor. E o contrário acontece com um balão de paredes espessas. Ou seja, eu vou ter mais dificuldade para insuflar esse balão, mas em contrapartida, quando eu for desinsuflá-lo, por conta da maior elastância, ele vai se esvaziar mais rapidamente. Ok? Eu falei para vocês que a unidade alveolar é representada por... A unidade pulmonar, melhor dizendo, ela é representada por essa unidade aqui, né, esquemática. Então, esse tubinho aqui representa as vias aéreas e esse círculozinho aqui representam as unidades alveolares. Então, quando eu falo em complacência estática, o que significa é que eu quero medir a capacidade de expansão das unidades alveolares, mas eu elimino, nesse cálculo, a resistência das vias aéreas. Então, para eu eliminar dessa estimativa a resistência, porque a resistência das vias aéreas necessariamente vai interferir na complacência também, eu tenho que garantir que não exista fluxo aéreo. Então, quando eu quero calcular a complacência exclusiva das minhas unidades alveolares, eu tenho que garantir que o pulmão, as unidades alveolares estejam cheias de ar e que também não esteja havendo fluxo aéreo para essas unidades. E para fazer isso, eu imprimo uma pausa inspiratória. Então, eu insuflo o pulmão do paciente, aciono uma pausa inspiratória de 0,5 a 2 segundos. Quanto maior a pausa, maior a ausência de fluxo, a garantia de que eu não vou estar tendo fluxo, né? E aí é como se eu estivesse esperando que o ar se acomodasse dentro dos alvéolos. Uma vez que o ar se acomodou dentro dos alvéolos, que não está mais havendo fluxo, aí eu calculo a complacência estática. E essa complacência é dada por esse cálculo aqui. Volume corrente exalado, dividido por essa diferença de pressão, que nada mais é do que a pressão de platô, menos a pressão expiratória final. A pressão expiratória final, ela envolve tanto a pipa extrínseca, que a gente vai ver mais adiante, como também a pipa intrínseca, que pode acontecer em determinadas circunstâncias. Então, quando eu consigo fazer esse cálculo, eu estou aqui medindo a complacência das unidades respiratórias exclusivamente dos alvéolos, né? Obviamente também da caixa torácica, que também está em jogo aí, mas eu estou eliminando aí desse cálculo a resistência das vias aéreas. Eu acho, Fátima, que a gente podia dar uma paradinha, nós já adiantamos um bocado, e na próxima semana a gente continua aí falando de constante de tempo aí, que é uma hora e também pronto. Aqui a gente vai fazer, agora aqui eu vou colocar aqui, onde é que a gente parou para lembrar na semana que entra, né? Exatamente. Porque senão... Então,
Então, deixa eu botar aqui um textozinho aqui para lembrar. Então, enquanto você escreve, a gente queria abrir para perguntas. Se alguém tem alguma dúvida, pode escrever no chat ou também perguntar, abrir o microfone e perguntar. Gostei muito da aula, Ciro. É importante revisar essa questão de fisiologia, mecânica, né, ventilatória, porque não adianta a gente ir, como você falou no início, superficialmente, querendo decorar os conceitos, e aí depois não entende e cai por terra tudo, né? E vocês veem que o que eu estou, assim, vocês podem estar até achando que, principalmente o pessoal que, assim, não tem muita familiaridade com ventilação pulmonar, pô, o doutor Ciro está aí enchendo linguiça com essas coisas aí, pô, precisa disso para estar... Vocês vão ver que cada um desses conceitos que eu estou dando aqui para vocês vai ser utilizado lá na frente, na hora de acionar o ventilador, de resolver os problemas, de analisar curvas. Vocês vão ver que todos esses conceitos que eu vou passar para vocês aqui vão ser fundamentais para o entendimento adequado de como é que se faz ventilação. Semana que entra, eu sei que ainda está muito filosófica a aula, essa aula foi muito, digamos assim, muito teórica, né? Mas a partir da próxima semana a gente vai começar a botar a mão na massa. Vamos começar Ciro, a falar de vida real. Oi? Ciro, não tenha dúvida que o conhecimento da anatomia e fisiologia é o mais importante para se entender a fisiopatologia. Então, quem pensa desse jeito que você falou, está pensando errado, está se equivocando. Porque pessoas que vão ter eu estou fazendo um exercício... O fisioterapeuta sabe muita anatomia, sabe muita fisiologia, e se nós não estivermos preparados, às vezes a gente vai aceitar a conduta do fisioterapeuta, às vezes até uma conduta inadequada para aquele paciente, mas a gente vai acabar aceitando porque ele vai acabar nos convencendo de alguma forma. Então, é muito importante isso que você está falando e que fique claro que se nós não entendermos, procuremos entender. Porque senão, na hora que nós tivermos a condição de ajudar o nosso paciente, nós vamos atrapalhar. O que acontece? O que eu sempre tenho dito. De uma certa forma, o médico, ou por inércia, ou falta de tempo, meio que o intensivista, mais especificamente, ele, de uma certa forma, ele deixou ao encargo do fisioterapeuta uma atribuição que, essencialmente, seria dele, né? Por quê? Porque ventilação pulmonar é uma terapêutica, né? E, no fim das contas, o responsável por instituir o tratamento do paciente é o médico, né? Lógico que o fisioterapeuta faz parte da equipe multidisciplinar, e a grande parte dos fisioterapeutas que trabalham na terapia intensiva tem um conhecimento muito profundo de ventilação, maior do que a média dos médicos, mas, obviamente, também não existe nenhuma disputa em relação a isso. O fisioterapeuta está mais do que certo de estudar a ventilação pulmonar artificial e saber profundamente isso. Quem está errado de não saber somos nós. Não porque seja um campo de conhecimento exclusivo. Não, é responsabilidade. O médico é o responsável, no final das contas, pela terapêutica que vai ser administrada para o paciente. Logicamente, se ele não tem esse conhecimento, ele delega essa responsabilidade para outras pessoas, mas apesar disso, a responsabilidade continua sendo dele. Porque se acontecer alguma coisa de errado com o paciente, ou na evolução do paciente, quem vai ter que responder vai ser o médico. Então, exatamente. Agora, o que acontece? É um assunto complexo, lá não é complexo, né? Eu costumo dividir existe uma divisão de problemas que eu acho muito interessante, eu estava lendo um dia desse. Existem os problemas simples, os problemas complicados e os problemas complexos, né? O problema simples é fazer um bolo. Então, Negri faz um bolo de, sei lá, de banana, que é uma delícia. Aí eu estou querendo aprender a fazer um bolo de banana, o que é que o Negri faz? Faz uma receitinha de bolo
Passa para mim tempo no forno, temperatura, ingrediente e tudo mais. E aí eu vou reproduzir esse procedimento e que é uma reprodução relativamente fácil de ser feita. Eventualmente eu posso até errar na primeira tentativa, na segunda, mas se eu seguir a receita do NEG de forma estrita, eu vou conseguir reproduzir o bolo do NEG. Problema complicado é aquele que é cheio de problemazinhos simples, um encangado no outro. Levar o homem na Lua, por exemplo. Né? Se eu seguir a receita, e essa receita aí é muito mais complicada do que a receita de bolo, são várias receitas, né? Mas se eu seguir essa receita de forma sistemática, eu vou conseguir também reproduzir o mesmo resultado, ou seja, tanto é que a gente levou o homem na Lua, no espaço, aí, já várias vezes. Problema complexo. Criar um filho. Não existe receita para isso. E se você for tentar usar a mesma... Você teve um filho lá maravilhoso, ótimo, e aí, vou usar a mesma receita que eu usei nesse aqui, vou usar nesse outro aqui. Não vai funcionar. Então, a ventilação pulmonar eu classifico como um problema complicado, não é complexo. Ou seja, é um problema que eu preciso ter uma série de etapas, né, uma série de conhecimentos que precisam ser reproduzidos, e que eu preciso ter conhecimento para poder entender e chegar a algum resultado. Exatamente. Mas se eu tiver esse conhecimento, eu vou conseguir. Então, é um problema, a ventilação pulmonar é um procedimento complicado, que exige vários conhecimentozinhos que, na realidade, se somam, né? E que se você perde um desses elos aí, ou vários elos, você vai, obviamente, vai fazer a coisa errada. Exatamente. E isso passa por esses conhecimentos aqui, esses conhecimentos, conceitos físicos, constante de tempo, porque é uma coisa que pode ser até parecer etérea. É fundamental. Vocês vão ver mais adiante. É só esperar. Ciro, é exatamente por isso que o conhecimento do intensivista tem que ser pelo menos igual ao conhecimento do fisioterapeuta, porque nós trabalhamos em equipe, então é importante que a equipe seja coesa e que o conhecimento flua. Eu não tenho nada contra o fisioterapeuta ter um ótimo conhecimento de ventilação mecânica, pelo contrário, eu adoro quando eu tenho um fisioterapeuta no meu plantão que sabe muito. Nós vamos discutir e vamos chegar no denominador comum. Mas é exatamente essa inércia que você falou que me assusta, que muitas vezes nós, médicos intensivistas, acabamos deixando de aprender ou até aproveitar uma aula dessa como a sua, porque, não, o fisioterapeuta lá, ele vai dar conta do recado. Só lembrando, como você bem falou, que quando der zebra, quem vai ter que resolver não é o fisioterapeuta. Quem vai ter que assumir e delegar e definir a solução somos nós. Ou pelo menos assinar o atestado de óbito, nesse caso. Não, mas é outro negócio. O TI é equipe multidisciplinar, cara. Tem que ter todo mundo trabalhando junto em prol do paciente. E aí, reiterando, os fisioterapeutas terminaram assumindo um papel que é deles também, mas que é muito mais deles porque o médico não consegue dividir o problema porque não tem conhecimento suficiente. Então, ele acata o que o fisioterapeuta determinou, porque também não tem como discutir, não entende, não sabe o que está acontecendo, nem sabe como resolver, e isso não está certo, né? Isso não está certo. Fundamentalmente está errado. O médico tem que saber. Não é... Assim, nós temos fisioterapeuta na plateia, não é que o médico tem que saber mais do que o fisioterapeuta, ou porque o fisioterapeuta pode errar. Não, o médico tem que saber porque ele precisa saber, ele precisa compartilhar as decisões com o fisioterapeuta, né?
Não está certo. É a mesma coisa do médico querer, sei lá, passar para a enfermagem a responsabilidade de prescrever ou de medicar o paciente com uma determinada medicação. Decidir se vai usar noradrenalina ou dopamina e deixar o encargo da enfermeira fazer isso. Proporcionalmente é mais ou menos a mesma coisa. Isso não tem o menor fundamento, né? Cada um tem o seu papel e na hora de se decidir o que é que vai fazer, qual a estratégia ventilatória que tem que ser utilizada, o médico tem que saber o que é que vai acontecer, o que é que está se passando, para poder compartilhar a decisão com o fisioterapeuta. Né? Até porque, mesmo, exatamente como você reiterou, né? Se dá errado, o cara não vai poder nem reclamar. Não vai poder nem se manifestar. Primeiro porque nem vai saber o que é que deu errado, né? Principalmente em se tratando de injúria pulmonar induzida pela ventilação, assim, que é um mecanismo tão sutil de lesão, mas que provoca lesões tão graves, mas que são incipientes e que muitas vezes não se detecta ou não se consegue detectar nem o que é que levou o pulmão, por exemplo, de um paciente a apresentar a agravar uma SARA, por exemplo. Muitas das vezes o que levou isso a acontecer é exatamente uma estratégia ventilatória mal conduzida, principalmente no início da doença. Então, você pode definir a vida do doente na hora que escolhe a pressão inspiratória, o modo ventilatório que vai ser utilizado quando você intuba o doente. Se essa estratégia for errada e começar a danificar o pulmão do paciente, mesmo que seja por pouco tempo, isso vai ter consequências nefastas para o doente, inclusive até a morte, dependendo da circunstância. Então, é uma decisão, a prescrição da ventilação pulmonar é uma coisa muito séria, é uma terapêutica que tanto pode salva vidas, como pode também fazer exatamente o contrário, né? Selar o destino do paciente. E o médico tem a obrigação fundamental de saber o que é que está acontecendo. É isso aí, pessoal. Semana que vem a gente continua, então, né? Pronto, com certeza. Depois você combina com o Tiago e ele vai divulgar oportunamente o link. Eu acho que a gente pode ficar fazendo isso nas quartas-feiras, mas aí vai variar, depende também. Mas eu acho que a gente poderia fixar um dia para poder criar a rotina, né? Sim. Nas quartas, por enquanto. Beleza. Então, vou encerrar a gravação. Boa noite a todos. Obrigada pela noite. presença. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Valeu, Cirão.